E a gente fala de outro grande assunto, outra grande polêmica, que é o debate do fim da escala 6 por 1. O IPEA divulgou uma nota técnica com elementos e diferentes cenários que poderiam ser gerados com essa redução da jornada de trabalho. A avaliação é de que setores de serviços e que são intensivos em mão de obra seriam os mais afetados por uma redução, por exemplo, da jornada de trabalho para 40 horas semanais. E o estudo destaca ainda a necessidade de um aprofundamento analítico e novas investigações sobre o assunto. E como o mercado segue de olho nessa questão, a gente vai entender e discutir os possíveis efeitos desta alteração debatida lá em Brasília com o nosso colunista Gessner Oliveira. Professor, muito boa tarde. Qual a leitura que se pode fazer desta discussão até o momento? Olha, muito boa tarde, Fernando. Sempre um prazer conversar aqui com você, com os espectadores de CNN Money. Eu chamaria atenção, Fernando, para o seguinte aspecto. Primeiro, é positivo que haja evidências, que haja estudos. Nesse sentido, acho positivo o trabalho do IPEA, levantando evidências empíricas, né? As evidências que este estudo levantou, a nota técnica do 123 do IPEA, agora de fevereiro, levou, por exemplo, a ministra Gleisi Hoffmann ficou entusiasmada, dizendo que é um estudo que comprova que as empresas podem tranquilamente absorver essa mudança da eliminação do 6 por 1. Eu discordo, na verdade, chamaria atenção para dois aspectos da nota do IPEA, que, de novo, acho que muito positivo ter esse debate, mas eu chamaria para dois aspectos que eu acho que são premissas irrealistas da nota técnica do IPEA, e que a gente deveria refletir. Primeiro, eles partem do seguinte ponto: você tem uma redução da jornada de trabalho, mantém o salário, portanto, o salário por hora aumenta, mas há um efeito positivo sobre produtividade e, consequentemente, isso atenua o impacto da redução da jornada de trabalho. Não há evidência a esse respeito. Realmente é pouco realista supor que você tenha, Fernando, um aumento de produtividade quase que por decreto. Quer dizer, na verdade, a causalidade é inversa. Você precisa melhorar o ambiente de negócios, permitir custos financeiros mais baixos, um ambiente de negócios mais favorável para aumentar a produtividade. E aumentando a produtividade, você aí tem um impacto positivo. Vamos olhar os dados de produtividade do Brasil. O agro é bastante produtivo. Acusou de 2019 até 2024, segundo os dados do Observatório de Produtividade do IBRE, registrou 3,8% de taxa de crescimento, uma taxa expressiva. O nosso agro é muito produtivo. No entanto, a indústria, e você acompanha muito, Fernando, sabe muito bem, a indústria apresentou uma taxa negativa de produtividade, ou seja, a produtividade tem caído na nossa indústria, o que é muito grave, 0,3% de taxa negativa de produtividade. Serviços, uma produtividade ridícula, de 0,2%, nós estamos falando praticamente em estagnação. E estamos no agregado da economia brasileira falando praticamente em estagnação da produtividade. Consequentemente, nós temos no agregado algo como 0,3% de crescimento, de novo, utilizando os dados disponíveis do Observatório de Produtividade do IBRE. Ora, uma economia que tem produtividade estagnada, se você aumenta o salário por hora, aumenta o custo unitário do trabalho. Esse é a primeira premissa que me parece muito equivocada na nota e que precisa ser ponderada sob pena da gente vender uma ilusão de que, olha, é tranquilo, reduz a jornada de trabalho, as pessoas ficam mais felizes, aumenta a produtividade e tudo bem. Não, não é tudo bem. Pode ser um desastre para a economia, para o emprego, para uma série de fatores e para o bem-estar, inclusive. Daí a gente vai para uma outra premissa, e essa é muito comum em vários trabalhos.
que é tomar médias setoriais e pensar a economia como um todo sem considerar as especificidades. E elas são inúmeras. Eu apontei aqui o diferencial de produtividade entre setores. Mas, além disso, você tem uma situação muito diferente entre grandes empresas e pequenas empresas. Grandes empresas, na nota técnica do IPEA, eles constatam que haveria um pequeno aumento no custo operacional, da ordem de 1%. É uma das conclusões que eles derivam. Para grandes empresas, muitas delas intensivas em capital, com altas taxas de produtividade. Mas o grosso da força de trabalho está nas pequenas empresas, muitas delas na margem dos mercados, e que sentem imediatamente o aumento de custo unitário do trabalho. Qual que é o efeito? Informalização, precarização do trabalho. Qual que é o efeito nos vários mercados? Concentração com empresas menores e mais frágeis saindo e novos entrantes tendo mais barreiras à entrada. Você tem menos concorrência, preços mais altos, diminuição de bem-estar dos consumidores. Então, realmente, eu acho que a gente precisa ponderar muito, e acho que a ministra precisa ser cautelosa nas conclusões e olhar com mais cuidado as evidências do próprio IPEA, para verificar que é uma proposta que deve ser discutida. Redução do jornal de trabalho vem sendo discutida no mundo inteiro, é razoável, as evidências empíricas são muito ambíguas. Há evidências para a Islândia, para o Reino Unido, para a França, para certas corporações, mas são evidências que nós não podemos, de forma nenhuma, transpor para o Brasil automaticamente. Então, a gente deve tomar muito cuidado com essa discussão, pensando no crescimento sustentado da economia, que requer produtividade, quer dizer, o motor do crescimento é a produtividade, e tentar, na medida do possível, né, Fernando, despolitizar um pouco esse debate, que deveria ser um debate para reflexão e não para agenda eleitoral. Agora, professor, como é que a gente poderia entender como a tecnologia poderia ou está aumentando a produtividade nos setores que são intensivos em mão de obra, onde me parece ser o grande ponto focal dessa discussão, né? Setores, por exemplo, como hotelaria, como varejo, como construção civil. Como é que a tecnologia tem afetado a produtividade desse trabalhador, dessa trabalhadora? Sem dúvida, há um choque de produtividade nos setores de serviço com a introdução de novas tecnologias. A inteligência artificial, sem sombra de dúvida, produz efeitos muito grandes. Não? Há estudos do Fundo Monetário Internacional, apenas para citar um, em que realmente há ganhos muito grandes, sobretudo quando você combina capacitação da força de trabalho com introdução de inteligência artificial. Quer dizer, essa complementaridade de uma mão de obra bastante qualificada com inteligência artificial tem efeitos bastante positivos e acaba, digamos, criando novas oportunidades e não simplesmente substituindo mão de obra e destruindo postos de trabalho. Então, isso é bastante relevante. Agora, o que é muito interessante, Fernando, é que as novas tecnologias também permitem um relacionamento entre trabalhador e empresa e uma natureza da relação de trabalho muito distinta, na qual muitos trabalhadores desejam mais liberdade, mais flexibilidade, uma contratação que pode ser, por exemplo, uma contratação por aplicativo e com muito mais flexibilidade, que é algo que transcende muito as relações mais rígidas de trabalho que a gente conhece desde o século XVIII, XIX, mesmo grande parte do século XX. Então, eu tenho a impressão que isso realmente é uma revolução no mundo do trabalho e que nos leva a pensar que as melhores soluções
devem estar baseadas na livre negociação, na utilização das negociações coletivas, dos acordos coletivos, nas convenções previstas na Constituição, e menos em camisa de força de que todos os segmentos, todos os setores, todas as relações de trabalho têm que se encaixar em uma legislação muito rígida. Eu acho que a gente deve pensar em soluções flexíveis e baseadas na negociação e no estímulo à inovação e produtividade, e certamente menos na imposição pelo Estado a todos os segmentos. Essa discussão é interessantíssima e que bom poder contar com o professor Gessner Oliveira para nos dar luz neste debate que é fruto dos nossos tempos de hoje. Professor, obrigado pela conversa, como sempre. Eu que agradeço muito. Grande abraço, Fernando. Até logo.